Estamos de volta. O programa de hoje é sobre condomínio transformador da sociedade. O que pode ser feito, como fazer essa transformação. No primeiro bloco falamos muito sobre a base, sobre a Cruz Vermelha, sobre administradoras. Bom, se você não assistiu, volte e assista. Se você assistiu, vem comigo que esse bloco vai ser ainda melhor. As nossas convidadas de hoje, duas convidadas especiais, Marina Calife, gerente de projetos sociais da Cruz Vermelha, e Lúcia Moraes, gerente administrativo da GK Condomínios. Primeiro bloco comecei com a Marina, segundo bloco começo com você, Lúcia. Lúcia, o projeto Condomínio Transformador da Sociedade. Queria que você falasse um pouquinho da intenção que a GK teve de procurar a Cruz Vermelha, de desenhar esse projeto. E depois, obviamente, a gente vai entrar aqui um pouco do projeto e como você pode fazer parte para ajudar a sociedade com uma instituição tão séria como a Cruz Vermelha. O projeto nasceu até pela facilidade que a gente tem de pedir ajuda, né? Os condomínios têm muita gente que gosta de participar e já vinha do histórico de campanhas que a GK faz ao longo da história dela. Eu gostava quando me vestia de Papai Noel. Sim, você ficava... Eu era bom de Papai Noel. Sim. As crianças choravam porque achavam engraçado, eu ficava com medo, não sei. Vamos lá, né? Pode ser também. Sacanagem. Então... E com isso eu acho que a gente poderia abrir para ajudar mais pessoas, né? E aí, através de alguns contatos com a Cruz Vermelha, a gente foi desenhando essa ideia, né? Junto com a diretoria, junto com alguns outros funcionários. E a Cruz Vermelha nos apresentou várias ideias ou várias campanhas que eles têm ao longo do ano e nós resolvemos dar esse nome de Condomínio Transformador da Sociedade, aonde os condomínios que participam das campanhas que já têm períodos definidos ou campanhas que podem ocorrer por causa de alguma situação, que receberiam uma certificação Cruz Vermelha GK. Então a gente começou esse projeto agora em dezembro. A gente está em andamento com a campanha de Natal, que se chama Desejo de Natal. Ela encerra agora dia 7, para ter tempo de recolher as doações, preparar esses presentes, né, que nós estamos arrecadando alimentos para montar a cesta de Natal, a cesta básica. Esse projeto ele contempla 2.000 pessoas e também tem a adoção de cartinhas, que essa adoção de cartinhas ela pode ser feita entrando em contato com a GK, a gente fornece um link, a pessoa se cadastra e recebe a cartinha naquele mesmo sistema do correio, né? Onde nessa cartinha é um brinquedo, ou uma roupa, ou um sapato e um doce. Então não é nada que difere do que os projetos Sim. do correio, que já é bem conhecido. Não é um videogame de 10 mil reais. Isso. Né? E nos períodos onde não houver nenhuma campanha sazonal, aí acontece a arrecadação permanente de alimentos e produtos de higiene pessoal. Então, o condomínio que aderiu vai ter uma caixa durante 12 meses lá do ano para doar e a GK organiza toda a logística de retirada dessas doações com a Cruz Vermelha e a distribuição é a cargo deles. Primeiro um recado para quem está nos assistindo. Se você ainda não doa porque você não achou uma organização que te dê tranquilidade, com certeza a Cruz Vermelha é essa organização. Mais de 100 anos, quase 200 países, vocês podem entrar e pesquisar porque é algo realmente muito sério. E a segunda coisa alguns estudos dizem que o que mais traz prazer para o ser humano é poder ajudar e proporcionar coisas boas a outras pessoas. Então, você que ainda não doa, doe, e você vai sentir uma alegria que talvez nunca tenha sentido e um prazer que talvez nunca tenha sentido. É realmente uma coisa importante. Marina, a gente falou, a Lúcia falou das campanhas, são 1, 2, 3, 4, 5 campanhas, volta às aulas, Semana da Cruz Vermelha, Campanha do Agasalho, Dia das Crianças e Dia de Doar de Natal. Então essas 5 campanhas os condomínios vão poder colaborar. Fala um pouquinho delas para mim, por favor. Todas elas? Um pouquinho, assim, resumindo. A gente tem campanhas ao longo do ano inteiro, né? Nossa maior dificuldade, na verdade, é manter uma perenidade das doações. Então, que elas sejam recorrentes, porque a gente, infelizmente, tem pessoas precisando durante o ano inteiro. Não é só quando acontece um desastre, não é só quando acontece uma catástrofe.
E a gente trabalha muito com o público jovem. Então, a grande maioria das nossas campanhas que a gente colocou dentro do Condomínio Transformador são voltadas às crianças, em zonas de vulnerabilidade. Então, a gente tem a primeira, que é a Volta às Aulas, que é essa arrecadação de material escolar. Nós auxiliamos algumas escolas comunitárias, não são escolas públicas, são escolas de base comunitária. Legal. Então, que as crianças não têm a oportunidade, é como se fosse um segundo turno, um reforço da escola, né? Então... Que é muito importante, a gente sabe que a educação no Brasil pública não tem tanta qualidade na maioria das vezes, né? Sim, a gente tem muitos, como fala isso, muitas questões com a educação pública, né? Infelizmente, às vezes, quando é tirado mais verba, colocado mais verba, então as crianças perdem muito com isso. Porque um ano que ela perde de estudos, por exemplo, na pandemia, sim, porque ela não tinha acesso à internet, por exemplo, isso é uma falha muito grande na educação dela a longo prazo. Depende ainda em que momento, né? Muitas crianças que estavam se alfabetizando, perderem um ano é uma Exatamente. Coisa muito grande. E isso aumenta ainda mais a diferença entre essas crianças, que são a grande maioria da nossa sociedade, e as crianças que frequentam escolas particulares. Sim. Então, a longo prazo, para um vestibular, para uma carreira, para uma profissão, isso vai afetar muito ela. Crianças que já estão partindo de um patamar muito abaixo do que as outras. Exatamente. Começa a corrida 200 metros atrás. Exato. E por isso que essas escolas comunitárias são muito importantes. São pessoas, muitas delas professores, pedagogos, que auxiliam as crianças no contraturno. Então, também para elas não ficarem na rua, para elas não ficarem sem ter atividade no período da tarde, no período da manhã. Então, as escolas também dão reforço escolar e outras atividades para as crianças, de atividades lúdicas, brincadeiras. Então, o que é a Semana da Cruz Vermelha? A Semana da Cruz Vermelha, ela acontece em maio. Ela é a comemoração do nosso aniversário, na verdade, da Cruz Vermelha São Paulo. E então a gente faz uma semana inteira de ações frenéticas no estado de São Paulo. Então a gente faz desde doações, como atendimentos de saúde, mutirões, atendimentos à população imigrante. Então a gente faz uma série para a comemoração do nosso aniversário. Campanha do agasalho, não precisa nem explicar. Dia das Crianças deve ser referente a brinquedos, é isso? Sim, exato. O Dia das Crianças acontece em outubro e aí a gente faz um mês inteiro de atividades para as crianças. Esse ano a gente teve os Espaços do Saber, a gente levou crianças de escolas públicas em espaços culturais e históricos da cidade de São Paulo, para elas terem esse contato com outras zonas de São Paulo, né? As zonas, às vezes, que elas não conseguem acessar, é muito longe, não conseguem pegar transporte público, as crianças são muito pequenas. Então, a gente teve todo esse trabalho de levá-las. E também a gente distribui os kits de brinquedos e de alimentos e de doces para as crianças durante essas visitas. Legal. E no final, a Lúcia já falou sobre o Dia das Crianças e o dia de doar de Natal. E aí, o que está achando desse projeto? Comente, deixe seu like, compartilhe, quanto mais gente souber, melhor. E a gente está também nas principais plataformas de podcast. Você pode ouvir o Bloco 1, Bloco 2 e um extra que vamos fazer depois aqui, uma coisa mais intimista, contando algumas histórias. Eu tenho uma história interessante para contar, mas só lá para quem estiver no podcast e não no YouTube. Lúcia, como que fazendo uma pergunta pessoal agora. Qual que é a sensação de poder tantos anos colaborar, né, estar à frente de uma empresa que não só te permite, mas te incentiva e está junto para isso, mas como um ser humano, como Lúcia Moraes, como que é para você poder fazer tanta diferença que no final acaba sendo feito para tanta gente? Olha, eu acho que nasci para ajudar. Eu sempre fiz ali do meu jeito quieto, às vezes ajudava alguém um pouquinho mais focado, mas quando eu tive a oportunidade de ajudar em grande escala, vamos dizer assim, é prazeroso. Eu sou mais aquela que eu prefiro organizar do que ficar ali no holofote, mas eu sempre... A sensação que eu tenho é boa, às vezes é desgastante, a gente cansa muito, às vezes as coisas não saem como você planeja 100%, né? Mas a sensação é muito boa mesmo, saber que em algum lugar aí você levou um sorriso, você acalentou alguém que não te conhece, você também não conhece, mas você
colocou um grãozinho ali, uma sementinha para ajudar alguém. Então, a sensação é boa demais, é realizador. Parabéns, Lúcia. Obrigada. Marina, você, como que você entrou nesse mundo? Me fala um pouco de tudo maravilhoso que você faz junto com a Cruz Vermelha, mas como foi sua história, como se juntou a história da Cruz Vermelha? Nossa, na verdade, eu nunca pensei, eu tinha, desde o tempo de colégio, uma vontade de ser útil. Então, assim, de criar algum impacto, porque nós não somos alheios à realidade do Brasil, não tem como. E eu sempre tive acho que também porque meus pais são médicos, eles têm essa veia, né, de ajudar, sempre trabalharam no serviço público. Então, a gente tinha muito contato com isso desde muito pequeno. Então, quero ser útil, quero fazer algo, e sempre fui tentando me achar. Então, desde que da época de faculdade, já trabalho em projetos sociais, já trabalho com projetos de impacto. Nunca trabalhei em nenhuma outra área. Eu me encontrei, assim, eu participei de muitas empresas, muitos projetos diferentes. Trabalhei desde educação até com pessoas refugiadas, trabalhei no Médicos Sem Fronteiras também. Então, que é muito bacana. Fazem um trabalho incrível também. Eles não têm muitos trabalhos aqui no Brasil, sim, mas em zonas de guerra é um trabalho humanitário mesmo, que envolve muito risco também, né? Sim, com certeza. Todo trabalho humanitário ele envolve risco, né? Eu estava discutindo isso ontem. É verdade. Na verdade, a gente tem sempre muito risco porque a gente está trabalhando com pessoas muito vulneráveis, então a gente não sabe a reação delas. Não, e me veio na cabeça agora o filme Patch Adams, não sei se você assistiu, você lembra, que, aliás, é uma história fantástica, né? Eu até vi ele recentemente, há uns 10 anos atrás, eu fui numa palestra do Patch Adams, do verdadeiro, né? Não do ator, e ele perdeu, se vocês lembram a história real, ele perdeu a mulher assassinada por uma das pessoas que ele ajudava na casa ali que ele tinha feito. Porque são pessoas que, às vezes, você não sabe da índole, você não sabe de problemas psicológicos que podem ter. Sim. Então, por mais que alguns trabalhos não pareçam de risco, né? Como não é você estar na fronteira ou estar no meio de uma guerra, mas é algo que pode ter um risco para vocês. Então, é um trabalho de risco. Exatamente, sempre. A questão de violência no nosso país é muito grande também. E também a pessoa que não tem nada, às vezes ela também não tem nada a perder. Então, a gente nunca sabe. Então, a gente tenta sempre... Tem todo um protocolo de trabalhar com pessoas vulneráveis, o que você pode... O modo de falar, o modo de abordar. Também tem um protocolo de segurança para os nossos voluntários, para os nossos funcionários. Então, é sempre muito importante a gente prezar pela segurança do funcionário, do voluntário que está trabalhando com essa população e também da própria população, né? Então, é uma via de duas mãos. Eu já volto com vocês para agradecer o final no YouTube. Depois a gente vai para uma parte extra, exclusivo para quem está nos podcasts. Mas antes eu vou chamar um quadro que é o Aplicando Advertência. A advertência hoje vai para você que só critica. Eu acho que criticar é interessante. Eu acho que os nossos políticos governantes, a maioria deles merecem ser criticados, ou talvez todos ou quase todos merecem, mas o que você faz? Né? Tantas possibilidades de ajudar sozinho, através de uma organização, de uma ONG. Então, acho que queria fazer um alerta para a conscientização de que se todo mundo ajudar um pouquinho, a sociedade seria muito melhor e até de forma egoísta seria melhor para você. Teria menos violência, teria menos risco para sua família. Então, fica o alerta, fica o puxão de orelha, fica o que você quiser chamar, mas é um ponto importante. Lúcia, antes de irmos por uma história que você vai me contar ali no nosso Extras, que essa é uma novidade que há pouco tempo tem. Queria te agradecer e te parabenizar pelo trabalho que você vem realizando. Obrigada, muito bom. Marina, queria te agradecer muito a sua vinda e dizer que o trabalho que vocês realizam é sensacional. Viver por uma causa, eu acho que é uma coisa muito nobre e só não vou bater palma, porque senão fica muito barulho aí, nosso produtor vai cortar, mas queria
parabenizar pelo excelente trabalho que vocês realizam. Imagina, eu que agradeço o apoio, o convite também, que é uma plataforma muito importante para a gente ter também. Muito obrigado. E você? Vamos para as principais plataformas de podcast, para você ouvir o Extra, as histórias, ou vejo você no YouTube, ou também nas plataformas, através do podcast, na semana que vem, com mais informações importantes para o seu condomínio ou para os condomínios que você faz a gestão. Até semana que vem.